Olá, seja muito bem-vindo a mais uma aula do nosso curso e agora a gente já vai observar como é que ficou a nossa instalação do nosso Hyper-V na nossa máquina cliente, tá? Vamos lá. Vou abrir aqui o nosso Hyper-V. Perceba que ele já abre aqui com o nome, tá? Server Pro, fechado, o nome da nossa máquina, né? Que a gente chamou essa máquina. Aqui você ainda teria a opção também, clicando com o botão direito aqui em gerenciador do Hyper-V, em conectar ao servidor. Olha que interessante, antes de eu executar os comandos, a gente tem vários comandos ainda para serem executados para que você consiga realmente agora se conectar. Não adianta apenas colocar no mesmo grupo de trabalho, tá? Igual a gente colocou, de QRJ e de QRJ, não adianta. A gente tem vários comandos a serem executados. Mas de qualquer maneira eu vou botar aqui, ó, vou digitar hserver, vou dar aqui um OK. Quando eu dou isso, olha lá, ó, ele já me apresenta um erro, tá? Eu não vou nem ir, olha lá, o cliente, o IRM não pode processar a solicitação se o esquema de autenticação for diferente de Kerberos. Enfim, eu não vou nem falar sobre o protocolo Kerberos ainda. A gente ainda vai passo a passo. Como eu tenho vários comandos a serem executados, ele ainda não vai entrar, mas daqui a pouquinho a gente já vai estar conseguindo acessar e aí sim configurar por aqui, tá? Já vou até te dar uma dica, olha que coisa bacana. Você pode vir aqui nas configurações do Hyper-V. E aqui você já tem algumas configurações que são interessantes de você trocar. Configurações de onde estão os nossos discos rígidos, tá? É interessante sempre você apontar para um determinado diretório. Então vou clicar aqui em procurar, vou dar aqui, por exemplo, aqui no C2 pontos, tá? Vou colocar aqui no C2 pontos e vou criar uma nova pasta, né? Botão direito, novo pasta. Vou chamar de VMs, tá? Selecionei, pronto. Já posso dar até um Ctrl C aqui e minhas máquinas virtuais, além dos discos, eu também quero que fiquem lá em C2.VMs. Então é interessante você manter numa pasta selecionada e apontar principalmente estes dois caminhos aqui lá para o seu SSD, para o seu NVMe de altíssima velocidade. Tá? É muito bacana, vale muito a pena, perfeito? Não precisa mexer em abrangência numa, migrações de armazenamento também não, política de sessão, modo de sessão avançado também não. Teclado, usar na máquina virtual perfeito, a combinação ó, Ctrl Alt e seta para a esquerda, tá? Perfeito, modo de sessão avançado, perfeitinho, não precisa mexer em mais nada, ok? Vou dar aqui um aplicar, lembrando que nós já temos cursos específicos também lá no nosso site, no nosso canal, enfim, em diversos locais sobre o Hyper-V, inclusive cursos bem avançados. Vou dar aqui um ok. Gerenciador de comutador virtual. Você precisa criar os seus comutadores virtuais. Professor, o que é o comutador virtual? Eu já ouvi falar que você precisa depois anexar esse comutador também lá na máquina virtual. O comutador virtual é justamente o que vai permitir a conexão com o seu hardware. Combinado? Vamos lá, vamos ver na prática, que na prática é melhor até do que simplesmente falar aqui em teoria. Primeiro eu preciso de um comutador externo, né? Eu preciso que minhas máquinas virtuais acessem a internet. E como é que eu faço esse processo? Eu clico aqui em externo, criar um computador virtual e eu vou chamar esse computador de internet. Olha que legal, ó. Posso vir aqui nas observações e colocar, ó, comutador que permitirá as VMs acessarem a internet. Perfeito? E aí eu vou selecionar a minha rede externa. Que rede externa é essa, professor? A minha placa de rede física que está neste computador aqui. Que computador é esse, professor? Vamos lá, vamos lembrar, ó. Olha o computador aqui, ó, Hyper-V. Combinado? Que é justamente esse computador que está aqui também, aqui em cima de mim, ó. Esse primeiro computador, que é onde a gente instalou agora o Hyper-V nele. Fechado? Que é uma máquina cliente, tá? Caso você queira, você pode também chamar esse computador aqui de máquina cliente e aquele lá de hserver, como a gente chamou, ou de Hyper-V Server, fica a seu critério. Eu só coloquei hserver para que fosse diferente do nome que já está ali, Hyper-V Server. Fechado? Vamos lá. Aqui então eu vou selecionar minha placa de rede que tem comunicação com a internet. Aquela placa de rede que está conectada no seu modem, está conectada lá no modem da sua empresa, ou está conectado no load balancer, está conectado, enfim, a placa de rede que está conectado lá no seu roteador. Fechado? Então essa aqui é a minha placa de rede. Ele já tem que selecionar também esse item, tá? Essa caixinha, permitir que o sistema operacional de gerenciamento compartilhe este adaptador de rede. Perfeito também, tá? E aqui não precisa ativar a ID da VLAN, tá? A gente não vai trabalhar com VLAN aqui nesse curso por enquanto. Vou dar aqui um aplicar e vou dar um sim, por quê? Porque ele vai interromper todas as atividades da máquina, tá? Principalmente as atividades que forem voltadas para a internet. Então ele vai dar uma bloqueada, se estiver fazendo download de algum arquivo, ele vai finalizar esse download, tá? Vou dar aqui um sim. No meu caso, como a gente está trabalhando com
eu simplesmente estou fazendo o processo de gravação, ele não vai interromper, não vai alterar nada, tá? Pronto, já configurei o internet, já aparece ele aqui, e eu já quero configurar também os internos. Que comutador é esse interno? Eu não preciso que máquina virtual se comunique com outra máquina virtual ou com outras máquinas virtuais, então é através desse comutador virtual que elas vão conseguir se enxergar. Professor, então já estou começando a entender. O comutador virtual vai funcionar como se fosse uma placa de rede na máquina? Exatamente, tá? A gente vai adicionar várias placas de rede na máquina. A gente pode adicionar a placa de rede que a gente vai chamar de internet e vai ligar a este comutador aqui internet. Vou adicionar outra placa de rede na máquina que tem o nome de, posso chamar de LAN, enfim, da forma que eu quiser, e conectar a este comutador virtual que eu vou chamar aqui de LAN também. Fechado? Para facilitar bastante o nosso trabalho, tá? Até porque eu não quero que todas as máquinas virtuais acessem a internet, né? Então eu posso ser dessa forma, eu consigo, né, selecionar e jogar para onde eu quero. Vou dar aqui um aplicar, agora ele não vai mais precisar fazer aquele processo anterior, tá? Até porque esse processo aqui já é um processo interno. E se eu quisesse, eu poderia também criar um comutador virtual que ele chama aqui de particular, que é o private. Esse aqui eu trabalhando com esse computador, máquinas virtuais enxergariam apenas máquinas virtuais. Não enxergariam nem o host. Quem é o host, professor? É este computador aqui, ó, onde está o nosso Hyper-V. É este computador aqui em cima. Fechado? Esse aqui é o que a gente chama de host. Então as máquinas virtuais enxergariam apenas máquinas virtuais e não enxergariam o meu computador físico, tá? Que eu chamei aqui de Hyper-V e no caso tá como Server Pro aqui no Windows, tá? Então vamos lá. Ainda que tenha ficado, professor, um pouco estranho, eu entendi mais ou menos, a gente quando criar as máquinas virtuais, você vai ver que é muito fácil. Por quê? Lá na máquina virtual a gente tem que adicionar uma placa de rede. A gente adiciona a placa de rede e linka aquela placa de rede com um desses comutadores aqui. E dependendo do que a gente linke, de qual comutador a gente linkar, ele vai ter acesso à internet, se for esse aqui, linkado aqui ao externo, né? No caso esse aqui, internet. Se eu linkar ele à LAN, ela vai ter todas as máquinas, né, que tiverem essa placa de rede conectadas a esse computador, elas vão se enxergar. Lembrando que, obviamente, você precisa configurar também o mesmo range, né, de IP, tá? Mas isso, mais pra frente, a gente já vai ver também. Vou dar aqui um OK. Pronto. Já está configurado o nosso computador virtual. Nossas configurações do Hyper-V também perfeitinha. Até agora a gente não precisa, a gente já pode finalizar essa aula por aqui, porque a gente já fez as configurações do Hyper-V de forma local na nossa máquina, que está aqui aparecendo para você agora, essa máquina aqui em cima, que eu chamei de Hyper-V aqui, mas o nome dela no Windows é Server Pro. Pode para a próxima aula.